parte internacional, toca-te a ti, João. O melhor e o pior de 2016 a nível internacional, acho que, pelo menos uma das partes, vamos ser unânimes de certeza. Vou começar por ela, provavelmente foi o pior, pelo prolongar de conflitos regionais, que não são tão regionais quanto isso, porque depois vão fazer com que a geopolítica e a geoestratégia mundial também acabe por sofrer abanos. Falo, obviamente, do conflito da Síria, que é vergonhoso. Ainda há poucos dias eu vi imagens na televisão da destruição de Alepo, destruição patrimonial e humana, os farrapos a que estão reduzidos aquelas 30 ou 40 mil pessoas que restam de Alepo, e depois vejo o presidente Bashar al-Assad, de fato e gravata, vestido a ocidental, como se não se passasse nada rigorosamente. Eu tinha vergonha, tinha tristeza de ser presidente de um país, não ter encontrado, não ser um homem suficiente, a sua entourage, não ser pela guerra, ser ajudado. Também é verdade que as forças internacionais, os países internacionais também têm muita culpa nisto. Muita culpa. E aí entronca também mais uma vez no papel que o nosso concidadão, nosso compatriota António Guterres vai apanhar uma ONU muito com presumível ou previsível corte de financiamento e de outros apoios por parte dessa grande potência que são os Estados Unidos, com os conflitos, nomeadamente, é verdade que ele, enquanto alto comissário para os refugiados, tem conhecimento de causa, mas vamos ver se isso será suficiente para fazer mexer as peças no tabuleiro para desanuviar. Já se chegou muito longe demais. Efetivamente, parece mentira como é que em pleno século XXI, em pleno mundo contemporâneo, não há quem dê um murro na mesa, ou pela via da paz, ou pela via, não sei, sinceramente. Está um bocado medieval esta coisa. Completamente, exatamente, e cada vez. E depois temos o receio que se extremem posições, que se radicalizem, como dizia o Miguel, com a eleição recente de Donald Trump nos Estados Unidos, com outras eleições de radicais que se perspectivam. Portanto, o pior claramente, isso, o protelar, o prolongar do conflito bélico na Síria, sem fim à vista, em casa onde não há ponto todos ralham e ninguém tem razão, lá diz o povo português, e o terrorismo também, nestes últimos dias, foram prolongar de como começou o ano. Portanto, o ano começou e acabou com atentados terroristas de massas, portanto, é o grande flagelo, pela negativa, 2016 foi não só um prolongar, como um exacerbar de situações de radicalismo puro e duro que fazem com que, parafraseando, utilizando uma frase, o mundo está perigoso. Infelizmente está cada vez mais perigoso. Pela positiva, aqui internacionalmente tenho alguma dificuldade, confesso, em eleger, talvez pela positiva, mas aqui radica também o que há, porque tem um misto nacional e internacional. Sim. A eleição de um português é nacional o tema, mas é internacional porque pode gerar uma nova expectativa de que a ONU, exatamente, que a ONU aqui possa ser efetivamente o fiel da balança de uma forma diferente. Portanto, naquilo que é o pior também é o melhor, a eleição de um homem com as características que nós sabemos de diálogo que pode efetivamente contribuir para desanuviar também. António Guterres pode ser para as Nações Unidas, aquilo que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa têm sido para o cenário nacional. Os desbloqueadores, os desanuviadores. Agora, tudo depende, obviamente, nós estamos a falar de um país, de um pequeno país da Europa, estamos a falar do mundo inteiro. Portanto, a nível internacional, foi um ano também, por aquilo que eu me apercebi, a nível do que é a tecnologia também, muitas novidades do crescimento desde a robótica até o próprio crescimento de empresas chamadas startups, e Portugal ao colher o Web Summit, e também colhemos louros, mas deu para perceber que efetivamente, e depois a nível de áreas fundamentais, como a medicina, em que já ouvimos falar pela primeira vez alguém assumir que provavelmente daqui a 2 décadas estejamos a falar de doenças oncológicas, com doenças com perfeita possibilidade de cura, com uma percentagem de cura, não diria 100%, mas lá muito perto. Poderão surgir outras doenças, as mutações, mas de qualquer forma cresceu muito também este ano, e alguém disse, quando do anúncio da atribuição do Prémio Nobel da Medicina, que foi um dos mais proveitosos anos para a medicina,
E também aí Portugal esteve metido ao barulho, no bom sentido da palavra, com alguns estudos e alguns trabalhos científicos de muita valia. Portanto, pela positiva, este mundo tecnológico do século XXI, também com os perigos que isso pode representar, mas pela positiva, há coisas... Essa parte é ainda ontem vi na televisão, que foi em Portugal, mas também já tinha assistido noutros países, um drone telecomandado a levar alimentos a um porto. Exatamente, eu vi também isso. Portanto, vamos longe dos tempos, felizmente, apliquem também essa solução para fazer a paz, como aqui neste caso, e não para, como faziam os aviões da Segunda Guerra Mundial, para lançar os papelinhos para fomentar a guerra. Portanto, as tecnologias, o crescimento de que o homem saiba utilizar corretamente aquilo que tem vindo a descobrir. Eu acho que a nível internacional apontaria também como um dos fatores negativos e como consequência também da crise económica e da globalização que temos vindo a atravessar, o recente acidente do avião na Colômbia e também o acidente que tinha havido anteriormente com imigrantes portugueses, daquelas carrinhas de transporte, o que vem trazer para a ribalta que as empresas, hoje em dia, neste ímpeto, nesta ganância de serem competitivas num mercado global, muitas vezes fazem redução de custos precisamente naquilo que não deveriam fazer. Seriam as condições mínimas de segurança que põem em risco a vida de tanta gente, como infelizmente foram estes dois exemplos, onde faleceram muitas pessoas, e ainda hoje falava-se noutra avião da Colômbia que teve mais um outro acidente, o que, mais uma vez, nos faz refletir sobre uma economia que neste momento deixou de se cingir às fronteiras de cada um dos países, é colocada num patamar global e depois nesta ganância, nesta necessidade de sobreviver, cada uma joga com os fatores que tem. E neste caso as mais pequenas, pois obviamente, e às vezes com menos noção ou com menos capacidade de gestão, acabam por fazer cortes que depois têm consequências muito graves e muito dramáticas. Pela positiva, quando falamos num mundo tão cinzento como o João traçou, e que infelizmente partilho a opinião dele, contrariamente ao nosso análise nacional, em que parecia que tínhamos aqui vários pontos positivos a apontar para Portugal, é internacional. Está por Portugal, como alguém dizia, tem estado felizmente em contraciclo. Exatamente. Eu destacava um ano mais, não é o primeiro ano em que ele está à frente da Igreja, mas voltava a sublinhar a personalidade do Papa Francisco como uma voz de esperança e de abertura e de diálogo que a Igreja já há muito tempo não conhecia, até mesmo com o Papa João Paulo II, que foi obviamente um revolucionário na Igreja, mas julgo que não tinha ainda esta proximidade que o Papa Francisco tem com as pessoas, esta abertura, este quase contacto direto que se abriu com o Vaticano. Exatamente. E agora, por ocasião do aniversário dele, foi inclusive criada uma quantidade de e-mails que as pessoas podem passar mensagens, mas acima de tudo... O Papa Francisco representa para o mundo católico, ou está a representar para o mundo católico, aquilo que o Marcelo está a fazer em Portugal, não é? A proximidade, o afeto. Pode depois, em muitas situações, até, digamos assim, sim, mas isto depois traduz-se em quê? Traduz-se na proximidade, no sentido de alguém que não é uma superstar inacessível. Afinal, este é como eu. O cidadão comum necessita desse afeto e dessa proximidade de quem gera os nossos sistemas. E aquilo que eu acho mais importante nesta questão do Papa Francisco, tal como o Marcelo Rebelo de Sousa, é que, obviamente, eles criam tendências e criam percursos que têm necessariamente que ser seguidos por quem vem atrás. Porque as pessoas habituam-se a este registro e dificilmente será voltar atrás. Exatamente. Num mundo em que a política está tão cinzenta, em que há figuras que se destacam quase que num patamar que estão tão distantes daqueles que os elegem, este tipo de comportamentos de alguma forma dá esperança e faz-nos acreditar que é possível fazer diferente e fazer melhor. Miguel? Eu só contrabalancei com o perigo, na minha opinião, da eleição do Trump, do pseudo-apoio do Vladimir Putin. Sim. Porque eu acho que a Guerra Fria, hoje em dia, que era uma coisa que pensávamos que estava erradicada desde a queda do muro, eu acho que hoje em dia é mais fria, mas está totalmente camuflada. Porque se não reparem nas últimas declarações do Trump no que diz respeito à China, e China é só 1/3 do planeta, e que tem associados mal ou bem uma Coreia do Norte e mal ou bem metade da Rússia, ou seja, já vamos para quase meio planeta. Por isso eu acho que essa Guerra Fria camuflada e de palavrinhas e palmadinhas nas costas ainda está mais fria, mais gelada, que se torna um perigo muito grande, muito. Nós não sabemos as reações que o assumir do poder pela parte do Trump e
as decisões que vai tomar, e muitas delas já pré-anunciadas, como é o caso da China, no que diz respeito a Taiwan e a divisão e a parte do uma só China a negociar, em que o Trump se mostrou contra, mas não tem de se mostrar contra porque ele não é de lá, ele é do outro lado. E a suspeição da intervenção dos serviços secretos russos nas mesas de voto, que é tudo eletrónico. Eu acho, em minha opinião, quando se diz que o Trump é amigo de Putin e a coisa vai correr melhor, eu acho que a coisa ainda está muito pior, está muito mais melindrosa e ao mínimo estalar, ao mínimo movimento, o verniz vai estalar e de uma forma em que não prejudica só os intervenientes, mas principalmente quem está na periferia. Só acrescentando aquilo que já tínhamos dito mal, né? Em relação àquilo que vocês falaram, concordo, sem dúvida nenhuma, estou de acordo com as vossas opiniões. A parte negativa é realmente o extremismo na parte política, em vários pontos do globo, que obviamente só nos vai prejudicar ao mundo. Exato. E que vamos a curto prazo, já com aquilo que acabaste de dizer, quando Donald Trump passar a ser o presidente dos Estados Unidos em janeiro, vamos ver quais serão as movimentações do multimilionário. E estou também um bocado reticente em relação àquilo que possa passar na Alemanha e na França, em que os últimos atentados que aconteceram esta semana, de uma semana para cá, vêm ainda radicalizar mais a questão política, tanto na Alemanha como na França, e o avanço claro da extrema-direita, que pode ser, evidentemente, algo bastante negativo, praticamente já no arranque de 2017. Acho que essa é a parte mais complicada, que nós, obviamente, podemos analisar o que é que poderá acontecer, porque são tantas as coisas que podem mexer para que um voto seja colocado a favor de um ou do outro, que ainda vamos ter pano para mangas e vamos ter muitas análises que fazer quando essas eleições acontecerem, porque obviamente essas irão merecer a nossa atenção e irão ser merecedoras, evidentemente, de conversas de barbearia, mas que vai ser extremamente complicado. Vai. João, vamos acabar com o melhor e com o pior. O João traz aí umas possíveis prendas. Eu não queria que fosse só eu queria que vocês também dissessem. Eu também tenho, eu também tenho. Certo. Isto porque foste o primeiro a movimentar. Com certeza, sim senhor. Ora bem. As minhas sugestões de prenda de Natal são todas elas em formato de livro, clássico, nem sequer em e-book. Trago 4 sugestões de excelentes prendas de Natal, ainda vão a tempo, certamente, quando virem. Ou então, se não forem em tempo de Natal, ainda temos o Reis. O Reis, exatamente. O Reis, portanto, há uma margem. Mas comprem livros, comprem para ler, para os vossos filhos, para os vossos familiares, porque é sempre uma excelente prenda. Melhor que piugas e cuecas. Ora bem, também fazem falta. Também fazem falta. Comece pelo Silêncio, do Shusaku Endo, um japonês, que aliás há uma expectativa enorme na estreia próxima, daqui a poucas semanas, estreia mundial. Vai ser estreia nos Estados Unidos limitada ainda neste final de semana, para poder ser elegível aos Oscars, candidato aos Oscars, o filme do Martin Scorsese. Silêncio, de Shusaku Endo, é uma história que nos toca também a nós portugueses, passada no século XVII, no Japão feudal, dos missionários jesuítas portugueses em terras do Japão. Conta a história de 2 missionários jesuítas portugueses, o Sebastião Rodrigues e o João Garpe, que foram quase numa missão de detetives, digamos assim, tem também esta parte, mas é uma história verídica, em busca do primeiro provincial jesuíta que cristianizou, digamos assim, depois de São Francisco Xavier, o Japão. Por isso é uma obra fantástica. É um livro até que se lê perfeitamente, nem é um tijolo, um calhamaço, ao contrário de outros que trago aqui. Mas é realmente é uma leitura imperdível, fácil, muito fácil mesmo, e que também cá está, nos orgulha, porque fomos nós portugueses, com a nossa forma de ser e de estar no mundo, quem deu novos mundos ao mundo, e este tem algumas passagens brutais mesmo, mas muito realistas. Portanto, o Silêncio, do Shusaku Endo. Obrigado, João. Isto é também. Depois temos do jamaicano Marlon James, o livro que ganhou o prémio Man Booker em 2015, acaba de ser editado em Portugal há 3 semanas.
Este senhor, que não sei se vê aí, que é um Bob Marley da escrita. Exatamente. Bob Marley da Exatamente. escrita. E é um livro fundamental porque tem uma escrita fantástica, atravessa vários continentes e 3 décadas, tem como pressuposto, como ponto de partida, o atentado falhado em 1976 a Bob Marley, 7 homens que perpetraram essa tentativa de assassinato. Ele foi baleado, sobreviveu e passado 2 dias estava a dar um concerto para 70 mil pessoas. Portanto, é uma história que atravessa vários continentes. Nem que o matassem. Só vos digo que narra as vidas de vários personagens inesquecíveis, miúdos da favela, engates de uma noite, barões da droga, namoradas, assassinos, políticos, jornalistas e mesmo agentes da CIA. Portanto, é para ler e refletir. Conta os últimos 30 anos, breve história de 7 assassinatos. Depois trago um autor português, num tema muito importante, já falamos aqui, do Nuno Pomuceno. É um émulo nacional do Dan Brown, de certa forma, é um estilo de literatura que eu gosto pessoalmente. Também entronca muito no José Rodrigues dos Santos, chama-se A Célula Adormecida, é outro tijolo, embora este com um corpo de letra um bocadinho maior, que começa exatamente com uma família de refugiados à deriva numa balsa. E depois entronca num conjunto de situações que explicam o porquê que temos tantas células adormecidas do terrorismo no velho continente. Portanto, Nuno Pomuceno, A Célula Adormecida, de Top Books, para ler e refletir, tem uma leitura escorreita, capítulos curtos, localizações diversas e que efetivamente explica como nascem as células adormecidas que depois despertam. E finalmente vou falar da nossa amiga Luísa Corrito, já tínhamos falado aqui, obviamente que sim, mas hoje aproveito para o recomendar claramente como uma prenda de Natal, provavelmente Sentimentos, da Luísa Corrito, da Chiado, está à venda aqui pelo menos em Elvas, penso numa livraria perto de si, com o prefácio do nosso co-tertuliano Nuno Pires, e muito bem, portanto é também uma magnífica prenda de Natal, este provavelmente Sentimentos, para quem não gosta de poesia, é uma boa iniciação à arte poética, para quem gosta de poesia também vai ficar surpreendido, e claro, também as imagens, as fotografias do João Carvalho, se bem que o livro obviamente é da Luísa Corrito, com a colaboração fantástica do João Carvalho. Por isso são as minhas 4 propostas de leitura, e podem crer que quem comprar para si próprio e oferecer algum destes livros é uma excelente prenda de Natal. Acredita? Bem, Miguel. Eu vou para um DVD e três CDs que, partindo para a música, não é? Obviamente estou muito curioso com o que o João aqui apresentou, mas um DVD que eu ainda ontem, enquanto a minha filha está com uma gripada muito grande, e enquanto ela estava na camita, já medicada, ao fim da tarde, eu fiz o jantar e procurei alguma coisa de música para ouvir e digo, pá, por que não relembrarmos estes momentos? Que é o Live Aid de 1985. É excelente material de música, é engraçado como... Só para referir que a primeira banda que toca sobre Status Quo e vê-se que os micros ainda não têm o volume certo para saírem. A coisa é analógica naquele tempo, estamos a falar em 85, mas depois tudo aquilo é um recordar são sensações, pá. Eu lembro-me de inúmeros momentos enquanto estive a cozinhar, tirando o Status Quo, ver a brilhante atuação de Freddie Mercury, ver os YouTube com o tema Bad que rebenta com aquilo tudo, ver o David Bowie a cantar o Heroes, ver, por exemplo, já em Filadélfia, nos Estados Unidos, os Led Zeppelin com o Phil Collins à bateria, que fez a viagem. Eu ia falar do Phil Collins, que ele fez a viagem. Ver o Against All Odds do Phil Collins antes. É muito curioso se conseguirem. Eu tenho esse DVD e vejo muitas vezes. Mas não fazes cópias piratas? Não, eu tenho o original e vale muito a pena, num jantar de amigos, num jantar em família, ter aquilo a passar na televisão, porque realmente puxa-nos qualquer coisa e vê-se que os anos 80 tiveram um savoir-faire e uma magia de música incrível que hoje em dia, aliás, as bandas que enchem estádios são as bandas desse tempo. E pronto, este é um DVD e os 3 CDs são o quê? São de 3 artistas que nos abandonaram este ano, tocando David Bowie, que já apanhei, do Prince,
que vai um pouco fora do que é o meu registro musical, mas ele como músico era exímio, porque gênio, tocava todos os instrumentos, ele fazia um álbum sozinho e era genial completamente, e do saudoso e daquela voz do Leonard Cohen, que ainda hoje também ouvi por acaso. Isso também é um aspecto negativo, é um aspecto negativo em que desapareceu muita gente, mas que a nível da música tivemos o Bob Dylan como prémio Nobel. São prendas. Não, estou a gostar, pá, afinal. Havia outra. Afinal, o Miguel, quem conhece o Miguel, sabe perfeitamente que é de rock para cima. Eu só frisei isso. Estás a falar de Leonard Cohen, Prince, principalmente, estás a ficar velho. Não, não é o saudosismo que toca. Se tu vires o Prince. Não, e nem é saudosismo. O Prince estás a ficar velho porque já na te radicalizas tanto. Lembra-te bem que o início do Prince. Ainda posso ter gostado do One com o Purple. Não. Eu conheço quem gosta. Mas eu vou para o princípio do Windows Cry e o Purple Rain do Prince e o Windows Cry são temas rock com guitarrada, com bateria. É a base do Prince, ao fim e ao cabo é um soul rock que avança por aí. A melhor versão de Purple Rain que eu vi até a data foi a que o Bruce Springsteen interpretou num concerto poucos dias após o falecimento do Prince, o tributo. Um rock é um rock. E é um rock puro. E é um rock puro. Daí as minhas 3 sugestões. E sei que há os CDs, obviamente, após o falecimento, surgem sempre as coletâneas. E vale muito a pena. Quem não pode ter, e poucos nós temos a hipótese de ter a discografia completa, mas vale muito a pena comprar um CD original e, nestes dias de inverno em casa, pôr no leitor de CDs e ouvir. A música é sempre momentos. E provando, ou contrariando aquelas vozes que dizem que na conversa de barbearia há sempre uma voz coincidente e que todos caminhamos no mesmo sentido, a prova é que hoje temos aqui ofertas que, sem haver uma pré-definição, ou temos combinado previamente que cada um incidiria no foco, diversas propostas. Eu casualmente encaro o Natal e acho que, consequentemente à crise económica que assolou todo o globo, o Natal foi uma das quadras em que mais se sentiu pela positiva, porque houve aqui um regresso ao back to basic e, de há uns tempos a esta parte, reduziu-se um bocadinho o consumismo e focámos um bocadinho naquela que é a verdadeira essência do Natal, que será a reunião da família e será o convívio, o estar com os amigos e o privilegiar os momentos e a partilha. No entanto, independentemente disso, também tenho as minhas propostas de presentes. Registro com bastante agrado que durante o ano que passou, Elvas, a nível de identidade própria, também saiu reforçada. Já tinha falado nisso quando falávamos no São Mateus, porque registrei com muito agrado que a Romaria e as características da Romaria vieram lá de cima, e registro com mais agrado ainda que o Natal de Elvas tem cada vez mais identidade. Houve aqui uma década, ou algumas décadas, em que se perdeu um bocadinho o espírito, e que agora nitidamente está de volta. Temos orgulho em ostentar as roncas, é a nossa identidade, é o nosso património cultural. Temos orgulho em cantar o nosso cancioneiro, que é único e que é nosso. E como sugestões de presentes de Natal, eu sugeria, obviamente, o nosso artesanato, as roncas do Luís Pedras, sugeria as nossas ameixas, premiadas recentemente, não exclusivamente o Luís Conceição, mas foi o Luís que obteve esse mesmo prémio. Sugeria os bordados da Joana Leal, que são peças únicas, que ela produz com as próprias mãos e com a equipa de trabalho dela. Sugeria os nossos capotes, sugeria aquilo que são os nossos produtos endógenos. As azuis e os dobras, eu tenho que dizer. Tocava ali, pá. Eras tu, desculpa. Estão presentes naturalmente na consoata que se preze do Elvense, mas podem também ser. Claro que sim. E hoje, por engraçado que pareça, nestes últimos anos temos tido frio, eu tenho visto capotes das mais diversas cores, que eu não fazia a mínima ideia que existia. E tamanhos, capotes curtos, capotes... Exatamente, mas um capote azul, não sei o quê, que chama, não é o azul cueca, é aquele azul mais cueca, é o outro a seguir. Um capote rosa, e que o primeiro impacto é, isto é um capote? Não pode ser. Não, mas é. E está giro, porque as senhoras, e fica-lhes muito bem. Sim senhoras, gostei muito, porque é uma coisa nossa, como a máfia da Sicília. Bem, então vocês já não deixaram soluções para apresentar, ou seja, ideias.
Que cortes de cabelo, Joaquim Sapinho. Filme de Joaquim Sapinho. Exatamente. Não, eu não vou dar nenhuma ideia porque realmente vocês foram fantásticos naquilo que apresentaram. Realmente fiquei muito curioso em relação aos livros. Esta questão do Live Ed fez-me logo relembrar muitas coisas de há 30 anos atrás. E obviamente concordo com o Nuno que já que estamos numa de dinamizar obras o mais possível, porque não comprar produtos que são nossos, porque acho que poderiam ser umas prendas bastante agradáveis de dar. E como, Pedro, como há experiências naqueles packs das Odisseias, porque não criar, é uma ideia, porque fica aqui um pack, uma experiência com uma refeição no Hotel Santa Luzia, uma pernoita no Hotel Santa Luzia ou noutra unidade hoteleira, um pacote integrado com uma experiência de um fim de semana em Elas, por exemplo. Criado localmente. Boa ideia. O João de vez em quando tem estas ideias brilhantes, Não é nenhum ovo de comum, não é nenhuma ideia, já tudo está inventado, mas o que é facto é que não existe. E quando falámos há bocado em turismo, é pode ser um dos fatores, produtos turísticos, experiências made in Elvas. Muito bem pensado, gostei da ideia. Bem, então resta-nos, a quem nos atura há mais de um ano, desejar obviamente um Feliz Natal, que 2017 realmente nos traga aquilo que desejamos, ou seja, o irmos para cima, como costumamos dizer, o facto de até aqui termos estado sempre a penar e a contar as questões para chegar ao fim do mês. Desejamos obviamente que as pessoas não tenham esse problema, não da forma acentuada, vamos pensar agora que ganhamos pouco e por onde já ganhamos muito, mas que logicamente cheguemos ao final do mês de uma forma mais cómoda e confortável. Pessoal, há alguma coisa mais a acrescentar? Não. Boas festas. Bom Natal. Bom Natal, um próspero ano 2017. E que a magia da noite. Exatamente, nós esperamos. E que a magia da noite de Natal inunde os lares de toda a gente. E eu já vi que as pessoas não comentam por medo de. Represálias? Não tenho dúvidas. Será? Mas da nossa parte ou de outras partes? Não, de outras partes. Okay. Só por causa disso são obrigados a comer azevias e nós. Muito bem. Eu Feliz não Natal. comerem vocês como eu. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal a todos.